Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do movimento Economia pra Gente. Quem disse que economia tem que ser um assunto só para especialistas? As decisões econômicas afetam o nosso dia a dia e é importante saber o que está em jogo. Aqui, nós conversamos sobre assuntos atuais e apresentamos conceitos de forma simples e didática. Este podcast é construído pelo movimento Economia pra Gente, em parceria com o Sul 21, e o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD. Acreditamos que a economia deve estar a serviço das pessoas e não o contrário. E você? Nessa temporada, nós vamos tratar do sistema tributário brasileiro, e neste episódio o tema é a reforma tributária. Hoje estamos aqui com a Rosa Chiesa, professora de Economia da URGS, e o Jonathan Castelli, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu sou a Mariana Garcia, jornalista e formada em Economia. Olá a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a equipe desse projeto ProGente, Economia ProGente, e agradecer pelo convite e por estar discutindo esse tema tão relevante para o Brasil, que é a reforma tributária, que, na minha modesta opinião, é a reforma mais importante, que é a reforma previdenciária e outras reformas que vêm sendo defendidas. Olá a todos e todas. Olá, Mariana. Olá, Rosa. Sei que é uma grande satisfação estar aqui, contribuindo com vocês, discutindo um tema tão relevante, né? E é isso, né? Bom, então, após a aprovação da reforma da Previdência, o governo já apontou que a próxima reforma a ser discutida é a tributária. Atualmente, diversas propostas estão sendo discutidas. Tem uma proposta em tramitação na Câmara, o governo também está construindo outra, e tem também a proposta da Reforma Tributária Solidária, que é uma iniciativa da Associação Nacional de Auditores da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO. Ia ser difícil, em um programa a gente dar conta de todas essas propostas, então hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos principais que têm aparecido no debate público. Bom, primeiramente, a gente vai discutir a substituição dos impostos federais por um imposto único sobre a movimentação financeira, a criação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA, e a simplificação tributária. Então, queria saber como que vocês consideram que esses pontos impactariam na economia brasileira. Bom, Mariana, então, desses pontos que tu trouxe sobre a reforma tributária, tem que se colocar que tem algumas questões que são positivas em relação a essas propostas e algumas que são problemáticas em alguns pontos. Então, trazendo uma bandeira importante que é defendida principalmente pela classe empresarial brasileira, é de que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, né? E isso dificulta o processo de investimento, o processo produtivo. Então, a ideia de simplificar o sistema tributário é, de fato, algo relevante, né? E que pode ter impacto positivo para o desenvolvimento do país, para o crescimento econômico. No entanto, a forma como é defendida essa simplificação vem através da ideia da criação de um imposto único, né? Ou pela criação também de o chamado Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a criação do imposto único, porque ela é defendida muito pelos empresários brasileiros e por um movimento que surgiu há pouco tempo atrás, chamado Brasil 200, em que é um grupo de empresários fazendo lobby para a reforma tributária que está sendo discutido dentro da Câmara, né? E a ideia do imposto único é de que se substituiria todos os impostos existentes dentro da economia, principalmente considerando, inclusive, impostos sobre produção e sobre consumo, por um imposto único sobre a movimentação financeira, né? Ou seja, a pessoa vai lá mexendo na sua conta corrente, vai mexer na conta do poupança, etc., vai fazer uma transferência e daí ela sofre uma tributação a partir disso, né? Mas a lógica desse tipo de imposto dentro da classe empresarial é que facilitaria o processo de tributação, dado que diminuiria a complexidade dele, seria mais fácil de captação, inclusive teria uma possibilidade de redução até da sonegação,
Tá? No entanto, eu gostaria de colocar aqui algumas críticas a esse tipo de proposta, porque a gente tem que considerar que a movimentação financeira não diz respeito apenas à renda ou riqueza, né? Por exemplo, eu posso fazer uma transferência, como, sei lá, eu tenho um filho e eu vou passar uma mesada para essa criança, né? Essa criança não trabalhou, não fez nada, enfim, né? E eu estou só passando o valor para ele, esse valor vai ser tributado, né? Só por ser feita essa transferência. Outro ponto é que, então, acaba se focando em transferências que não são necessariamente somente econômicas, são transferências que não estão relacionadas necessariamente com a produção, né? E isso tem um impacto na renda familiar, né? E dado a situação que a gente se encontra atualmente com uma economia deprimida, necessitando estimular a demanda, isso pode prejudicar o consumo das famílias, né? Outro exemplo que a gente pode pensar, por exemplo, é quando a gente pensa na atuação das empresas com capital de giro. Então, boa parte das empresas, elas tomam crédito de curto prazo nos bancos para realizar o giro, né, da sua produção. Né? Daí a gente pode pensar o seguinte: imagina uma empresa que precisa de algo em torno de R$100 de capital de giro para manter sua produção. Tá? E ainda isso é muito relevante, porque boa parte das empresas brasileiras está endividada, né? Então elas se utilizam muitas vezes de recursos, de empréstimos, né, de crédito com o sistema financeiro. E daí o que acontece? Ela vai pegar R$100 para realizar seus investimentos, seu giro de capital, mas vai ter uma alíquota única de 2,5% sobre a movimentação financeira. Então, para ela ter acesso aos R$100, ela vai precisar pegar 102,5 emprestado para daí ter 100. Né? Só que na hora que ela for pagar esse valor, ela vai ter que devolver, para devolver os 102,5, na verdade, ela vai ter que devolver 105, porque ela vai ser retributada de novo, né? E o banco vai ter que receber os 102,5. Então, no final, o endividamento das empresas vai ser muito maior do que necessariamente do que elas precisam para realizar o seu processo de produção. Né? Então, isso tem um efeito de encarecer o crédito de curto prazo e prejudicar, evidentemente, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas que se utilizam desse tipo de sistema, né, de financiamento. Tá. Ainda a gente pode pensar que o problema desse tipo de imposto é que ele tem um efeito cascata dentro do sistema produtivo, né? Porque o que acontece? Toda a transferência que vai ser feita, todo o processo de mercantilização realizado na cadeia produtiva, ele vai sofrer tributação. Então, quanto mais longo for a cadeia de produção, maior o número de tributações realizadas. Né? Então, se, por exemplo, tu está no setor de produção de máquinas, aí tem a questão siderúrgica, tem a questão, enfim, que tu vai fazer a chapa de alumínio, vai fazer a máquina, vai fazer não sei o quê, até chegar na versão final, todas essas etapas vão ser tributadas. Então, também, tu vai acabar aumentando a tributação sobre o processo de produção. Então, isso, ao meu ver, se torna problemático. Tá? E eu só queria terminar aqui, antes de passar a palavra para a Rosa, falando um pouco sobre a questão do IVA, né? Que é a outra proposta sendo colocada e que ela disputa um pouco a ideia do imposto único, só que ela tem uma qualidade, né? Uma vantagem em relação ao imposto único, porque ela pode propiciar um efeito redistributivo, né? Primeiro, pelo fato de que ela não impacta tanto o processo de produção à medida em que esse efeito cascata é minimizado, porque o IVA ele acontece da seguinte maneira: tu tributa uma etapa, aí na próxima etapa o imposto vai ser cobrado, vai ser descontado que tu pagou anteriormente no processo de produção. Então não é tão oneroso, né, para o produtor. Então isso pode ter um efeito positivo para o processo produtivo. Mas, pensando que o IVA ele também ele acaba centralizando os impostos, tirando dos estados necessariamente, colocando na União, ele pode ter um efeito de ter um repasse maior para estados em que tem uma menos concentração de produção. Então, por exemplo, em vez de se concentrar tanto no Sudeste, né, poder parte dessa tributação ser transferida para outras regiões do país, né? Então,
isso é uma ideia, poderia funcionar parecido com o nosso sistema de nota fiscal eletrônica, né? Que se poderia, a partir da compra e do cadastro de CPF, e se utilizando do cadastro único como do sistema de beneficiários do Bolsa Família, pegar o valor do consumo da família beneficiária, ser cadastrado, vai ser apresentado, enfim, lá na União, e depois se faz um redesconto. Então, ela receberia um crédito tributário a partir disso, né? Então, teria essa possibilidade de controle que, no imposto único, tal como é defendido pelo Brasil 200, não tem essa possibilidade. Então, ao meu ver, é um pouquinho melhor, né? Então, esse é um ponto. Então, estou já viajando. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, o que ele vai tributar, né? Ele, em vez de tributar somente o consumo dos bens, ele acaba tributando o processo de produção, então as etapas produtivas. Então, se a gente pensar que a produção de cada bem ele vai tendo diferentes etapas dentro da cadeia de produção, o IVA ele vai acabar incidindo em cada uma delas, né? Só que, em vez de ser um somatório total, tu vai descontando o que foi pago anteriormente para não ser tributado novamente na etapa seguinte. Bom, em relação a que o Jonathan colocou, eu apenas queria fazer algumas complementações mais gerais em relação ao que vem sendo divulgado em relação à proposta do governo Bolsonaro. Primeiro dizer assim que a reforma tributária ela é uma política pública e sendo uma política pública ela requer que se tenha um diagnóstico de qual que é as características, quais são os problemas que o sistema tributário brasileiro tem, e também se compare com o resto do mundo, enfim, qual é o objetivo que esse governo tem com uma determinada política tributária. Então, me parece que não tem um diagnóstico completo, porque o que vem sendo veiculado, digamos assim, a conta-gotas. Ora se fala da redução da alíquota maior do imposto de renda da pessoa física, ora se fala do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, e assim por diante. Mas dizer que o tema da simplificação, né, para ficar especificamente nesse ponto que foi colocado, o tema da simplificação ele é bastante positivo, mas é preciso ter em mente que o sistema tributário ele tem um grau de complexidade, portanto, não é possível simplificar de uma maneira assim como muitos estão imaginando. Imagine eu querer que um cidadão faça uma cirurgia cardíaca e que o paciente que ele vai sofrer essa intervenção, ele viva realmente. Então, veja, são temas que têm um determinado grau de complexidade que tem um limite à simplificação que está sendo proposta. Então, isso é importante, sim. A proposta também de se criar um imposto sobre valor agregado, como o Jonathan colocou, ele também é um imposto como uma diretriz, é uma diretriz importante. Mas é preciso observar que o governo, ao fazer isso, ele não está discutindo o Pacto Federativo, né? Porque hoje o ICMS, que é um principal imposto direto, que incide sobre consumo e bens e serviços, ele é um imposto que quem arrecada são os estados. E, portanto, se essa competência com a reforma ficaria com a União, nós teríamos um conflito, digamos, de federação entre União, estados e municípios, porque a Constituição brasileira ela estabelece também atribuições, né, não só a competência para arrecadar os impostos, o município, o Estado, a União, mas ela também estabelece obrigatoriedades. E, portanto, se essa proposta do governo de criar esse imposto de valor agregado não for uma discussão conjunta com as atribuições dos estados, né, com o pacto federativo, como se diz, com os estados e municípios, ele também é um problema que ele acaba se tornando capenga. Então, o foco do governo está muito nos impostos indiretos, esses que incidem sobre o consumo, que o Brasil é muito alto, como já foi dito no primeiro podcast, pelo professor Robert e pela professora Débora, né?
De fato, é preciso mexer isso, porque o sistema tributário brasileiro ele tem regressividade fruto desse peso maior dos impostos indiretos que incidem sobre o consumo, mas o governo Bolsonaro ele não está tocando no problema central do sistema tributário brasileiro, que é a regressividade. Portanto, isso não vai ser alterado pelo que está sendo proposto, e pelo contrário, a proposta de reforma no imposto de renda da pessoa física, como ele está propondo, que ele está sendo colocado, pelo menos pelos meios de comunicação, de reduzir a alíquota de imposto, a mais alta da alíquota marginal, a 27,5% para uma alíquota mais baixa, vai ser mais concentradora de renda, porque hoje os que têm maiores, os ricos no Brasil, já vamos ver daqui a pouco quem são os ricos, eles já pagam menos que os pobres, e fazer isso vai, na verdade, tributar menos ainda. Então, veja, nós vamos estar com essa proposta, ela está criando vários problemas. E o problema mais sério é justamente que na Constituição Federal de 1988 se estabeleceu tributos específicos para financiar o orçamento da Seguridade Social. O que é o orçamento da Seguridade Social? A saúde, a assistência e a previdência. E ao criar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, essa proposta, ele está retirando recursos que vão financiar o orçamento da Seguridade Social. Então, na verdade, essa proposta ela vem em pedaços, ela não faz um diagnóstico completo do sistema tributário brasileiro, que pode ser como uma estratégia, mas o maior risco está no fato de que não vai mexer, pelo que está sendo colocado, não vai mexer na regressividade do sistema tributário, nem injustiça, porque os pobres no Brasil hoje pagam muito mais impostos em função do sistema tributário. Hoje o Brasil, metade do que arrecada é imposto indireto, que incide sobre consumo. Não mexe na desigualdade que o sistema tributário provoca, como foi colocado no podcast número 1, e está tirando os recursos que vão financiar a Seguridade Social. Então, são aspectos, são diretrizes, mais gerais, sem entrar no ponto específico que o Jonathan colocou, que são muito preocupantes no que está sendo colocado aí. Por isso que é muito importante esse trabalho, e é importante que as pessoas que estão nos assistindo prestem bastante atenção para que, de fato, elas sejam agentes que ouçam, discutem, que sejam transformadoras das novas propostas que vão vir em breve aí, sendo propostas pelo governo em curso. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada, Jonathan. Acho que nos ajudou bastante, esses comentários. Acho que uma questão econômica central, atualmente, é que o Brasil não está conseguindo crescer, A gente não está conseguindo o tão almejado crescimento econômico, E um dos mitos que surge em torno disso é que o corte de impostos seria um estímulo ao crescimento, porque iria gerar um maior investimento. Queria que vocês comentassem isso, por favor, para ver se tem lógica nisso ou não, Bom, Mariana, esse, na verdade, é um argumento bastante usado para se defender a redução do imposto, de que, de alguma maneira, reduzindo a tributação que recai sobre o processo produtivo, sobre os empresários, eles teriam mais renda para poder investir e, com isso, gerar mais emprego, gerar um crescimento mais acelerado, investir em inovação, etc. No entanto, esse é um argumento que, se a gente olhar historicamente, ele é falho. Seria mais ou menos a seguinte lógica, que o John Galbraith usava, que é da metáfora do cavalo e dos pardais. O cavalo seria os grandes empresários, a elite, que sairiam comendo cereal naquelas sacolas que eles usam no pescoço, vão caminhando e tal, vão deixando, eles comem tudo, mas de vez em quando caem uns grãozinhos pela estrada, daí os pardais, que seria a população mais pobre, ia se alimentando desses grãos que vão ficando pelo caminho, e o cavalo, como é maior, ele teria mais pujança para puxar a carroça, do crescimento econômico. Só que o que acontece? Nas vezes que esse tipo de política foi adotada, o resultado não foi muito bom. Então, um exemplo histórico desse tipo de prática foi nos anos 80, nos Estados Unidos, durante o governo do Ronald Reagan, que ele adotou o que é chamado Trickle-Down Economics, ou economia do cotejamento, e quando ele assumiu lá em 81, adotando as práticas de caráter mais neoliberal, de redução do Estado,
de privatizações, etc., ele reduziu principalmente o imposto de renda da população norte-americana, que lá em 81 era de 70%, né, o teto da alíquota máxima, né, e caiu lá em 89 para 28%. Tá? Com o intuito de retomar o crescimento, porque foi um período em que boa parte das empresas norte-americanas estavam com uma taxa de lucro caindo e tal, estava em processo, enfim, de desgaste econômico, etc. Mas, no final desse período, o que aconteceu de fato foi uma queda da arrecadação, o que causou uma crise fiscal no governo norte-americano e um aumento da desigualdade social. Então, isso é um problema, né, que esse tipo de prática acaba acontecendo. Por quê? Por que isso acontece? Por que não foi revertido o investimento? Porque o empresariado, ele não olha simplesmente para o quanto ele paga de imposto, ele olha para a demanda agregada, para o fato de que vai ter consumo para o bem dele. Então, se está tendo uma economia em depressão ou em recessão, não tem demanda, o desemprego está elevado, não faz sentido para o empresariado investir mais em produção, mesmo que ele esteja pagando pouco tributo. Então, no caso do Brasil, com taxa de desemprego cada vez mais alta, não é o fato de que o empresariado paga menos imposto que vai fazer com que ele invista, porque ele vai vender para quem, né? Não vai vender para ninguém. Então, até seria bom ter o contrário, né? Ter uma política de redistribuição que pudesse estimular a demanda para o empresariado poder vender, né? Então, seria bom. E, atualmente, a gente pode pensar também para o caso dos Estados Unidos. Lá em 2016, no início do governo do Donald Trump, ele aprovou um corte de 1,5 trilhões de dólares em impostos, né, em tributos, de imposto de renda para a pessoa jurídica, para estimular o investimento privado. Tá? Só que daí o que caiu lá de 35% para 21%. No entanto, no início desse ano, de 2019, saiu um estudo feito pela National Association of Business Economics, o NAB, que revela que das empresas que tiveram acesso a esse estímulo fiscal, tributário, 84% delas não mudou o plano de investimento. Né? Então, não teve resultado nenhum. Né? O corte basicamente deve ter sido utilizado, enfim, para aumentar a lucratividade dos empresários, tal, um rentismo puro, né? E não impactou em emprego. Né? Então, se a gente pensar de adotar o mesmo tipo de política no Brasil, imagino que não vai ter resultado. Se a gente pensar ainda mais, né, mais recentemente, ainda no Brasil, quando parte da crise fiscal brasileira está relacionado ao problema das desonerações fiscais que foram adotadas durante o governo Dilma para estimular a retomada do crescimento, retomar o investimento do capital produtivo e que, enfim, as empresas estavam muito endividadas e o desemprego já vinha crescendo e isso não impactou, mais uma vez, em investimento, só causou uma crise fiscal para o governo. Então, eu sou bem cético a esse tipo de política, acho que não resulta em crescimento simplesmente de corte de gastos. Também só gostaria de complementar o que o Jonathan colocou e trazer um elemento novo. Na verdade, a economia ela não cresce porque o diagnóstico está equivocado. Não será via redução de impostos que a economia brasileira vai entrar em marcha de crescimento econômico. Pela razão que o Jonathan já colocou, ou seja, nós temos a literatura econômica, os estudiosos, as teorias econômicas, né, que apontam, né, e também foi abordado isso no podcast número 1, a teoria de tributação ótima, né, que acreditava que reduzindo lá nos Estados Unidos, como diz o Jonathan, que reduzindo o imposto nos mais ricos eles estimulariam o investimento, isso não aconteceu. Temos a experiência da presidente Dilma no Brasil, isso não aconteceu. Tem uma outra literatura econômica também que diz que os caminhos para gerar pleno emprego são aumento do gasto público, alterações na estrutura tributária e, em últimos casos, a redução de impostos como estimuladores do crescimento econômico. Mas por que, em último caso? Porque não há nenhuma garantia que reduzir os impostos, os tributos sobre a classe empresarial, sobre os investidores, isso efetivamente vai resultar em mais investimentos, porque, de fato, o investimento ele depende de um conjunto de variáveis, como disse o Jonathan. Ele depende, inclusive, que tenha mão de obra qualificada. Ele depende que uma universidade pública brasileira siga funcionando.
A própria universidade está em risco, sofrendo ataques também. Então, para investir no Brasil, é preciso ter mão de obra qualificada, é preciso ter demanda, é preciso ter renda, é preciso ter expectativa de lucro, é preciso ter um ambiente institucional que favoreça o empresário. Então, não basta, isso é um mito que tanto já foi derrubado, é mito, ou seja, ele não é verdadeiro, porque ele já foi derrubado pela literatura, pela teoria, e tem a experiência histórica no Brasil e nos Estados Unidos, como o Jonathan colocou muito bem, que refuta e isso não é verdadeiro. E, recentemente, para complementar, tem um estudo do Orair e do Gobetti que fala sobre gastos e ciclos econômicos no Brasil. Quando é mais importante o governo aumentar os gastos? No momento em que a economia está em crise, no momento em que ela está no auge e no momento que ela está em ascensão. E os estudos mostram que é mais importante o Estado, o governo aumentar gastos e não cortar gastos como vem sendo feito desde 2016. O que foi feito em 2016. Toda a política recessiva que vem sendo adotada no Brasil, desde a reforma trabalhista, que vai piorar as condições do mercado de trabalho, arrochar salário, a emenda constitucional 95 de 2016, que também estabelece corte de gastos. Então, na verdade, nós estamos entrando num processo recessivo, onde tu cria um ambiente institucional, o governo, o Estado brasileiro, ele cria um ambiente institucional onde ele desestimula o empresário que deseja investir. Ele cria incertezas, ele cria insegurança. E esse estudo mostra que é mais importante o aumento do gasto público, a gente saiu um pouco aqui do tema tributação, mas está relacionado com o crescimento econômico, que o Estado deve aumentar os gastos. Gastos aqui são investimentos, em universidade, em escolas, em hospitais, em saúde, em educação, porque é aí que vai gerar um efeito multiplicador da renda, dar um resultado maior. O que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte: nós estamos adotando o mesmo remédio, gosto bastante de fazer analogia para a gente ser melhor compreendida, já que é uma economia para todos, que nós temos um paciente que está doente, e a equipe médica segue usando um determinado remédio, e esse remédio ele vai piorando a situação do paciente. E a equipe econômica segue aumentando a mesma dosagem, aliás, segue aumentando a dosagem do mesmo remédio. Então, o que há de se esperar? Cirurgia bem-sucedida, paciente morto. Então, essa coisa, a tributação, ela envolve também, a tributação é um braço do Estado e o gasto público é outro braço. Então, a gente está falando aqui de tributação, mas elas estão profundamente relacionadas. Muito obrigada. Mesmo com as críticas, as propostas, a gente concorda que o sistema tributário atual ele é injusto, e de que seria necessária alguma reforma tributária. Então, quais são os pontos centrais que a reforma tributária solidária traz? Acho que seria importante a gente trazer aqui no programa, Então, essa reforma tributária solidária, ou a reforma tributária necessária, ela é fruto de um diagnóstico, de um estudo que durou mais ou menos durante 2 anos, e envolveu mais de 40 pessoas que estão distribuídas em vários órgãos de universidades, órgãos de pesquisa, institutos de pesquisa, enfim, e que fez um diagnóstico, cujo livro tem em torno de 800 páginas, a gente vai dizer onde ele está, e também tem um livro menorzinho que são as propostas efetivamente. Essa proposta de reforma tributária solidária, nós nos baseamos na experiência brasileira e também nos inspiramos na experiência dos países desenvolvidos. Países que hoje desenvolvidos, eles combinaram 2 coisas: tributação progressiva e estado de bem-estar social. Portanto, nós entendemos que se nós queremos chegar a um Brasil ao nível da Suécia, ao nível de países desenvolvidos ou até mesmo dos Estados Unidos, é necessário fazer a combinação dessas 2 variáveis. Se nós queremos chegar, por exemplo, na Zâmbia e outros países, daí nós temos outras alternativas que a gente tem lido bastante nos jornais. Então, essa reforma tributária solidária, ela tem algumas diretrizes, e a principal delas é corrigir as injustiças fiscais, que são temas que foi muito abordado no primeiro podcast, e mostra o quanto é injusto o sistema tributário brasileiro.
E a injustiça, ela começa, né, se a gente abriu, e eu vou me deter mais agora na tabela do imposto de renda da pessoa física, né, desde 2014 o Brasil ele tem os dados abertos da declaração do imposto de renda da pessoa física, qualquer ouvinte pode acessar o site da Receita Federal, e dados abertos não significa dizer que estão os nomes das pessoas, mas tem uma distribuição de todos os brasileiros que declararam o imposto de renda em 2015, que está distribuído por diferentes faixas de renda, classificado em salários mínimos. Então, o que se observou? Né? A gente imaginava que, pelo fato da tabela do imposto de renda no Brasil ter alíquotas que vão variando, né, da isenção 7,5% e 27,5%, a gente imaginava que o imposto de renda da pessoa física, que é um dos impostos mais importantes para fazer digamos assim, justiça fiscal, se esperava que ele tinha um certo grau de progressividade, efetivamente. Mas, com a abertura dos dados do imposto de renda da pessoa física, observou-se que, em função dos penduricários que vão sendo aprovados no Brasil, como, por exemplo, a lei de 1995, que entrou em vigor em 1996, e que isentou rendas advinda de dividendos e rendas sobre lucros distribuídos, fez com que o próprio imposto de renda da pessoa física no Brasil fosse algo injusto, né, que faz com que hoje, por exemplo, se nós olharmos os dados, a gente vai ver que um trabalhador que recebe entre 3 e 5 salários mínimos, ele hoje tem 90% da sua renda ela é tributável. Ou seja, apenas um pedacinho, 10% da sua renda não é tributável. Agora, se nós olharmos um contribuinte brasileiro que recebeu 320 mil, no fim é 320 mil mesmo, 320 salários mínimos ao mês, eu vou frisar, 320 salários mínimos, não é 3 mil reais, é 320 mil, ele vai pagar o imposto de renda apenas sobre, sobre 30% da sua renda, porque 70% da sua renda é isenta do imposto de renda. Então, veja, a legislação ela veio para beneficiar os mais ricos e para os ouvintes entenderem o que são rendas, né? As rendas, elas são os salários dos trabalhadores, aqueles que recebem juros porque vivem do capital financeiro, os que recebem lucro, que desempenham atividade produtiva, e aqueles que recebem aluguéis, fruto porque têm imóveis. Então, o que nós observamos? Né? Apesar de estar previsto na Constituição brasileira o princípio da universalidade, de que todas as rendas devem ser tratadas igualmente, vigora desde 1996, e não foi muito publicado lá atrás, essa isenção de um pedaço das rendas. Um pedaço das rendas, e justamente os que mais ganham, não incide imposto de renda no Brasil. Tanto que a injustiça é tão grande que tem um artigo que foi publicado no jornal O Povo, que é de um auditor da Receita Federal, o Marcelo Lettieri, onde ele diz, imagina duas mulheres, uma delas é a Josete Silva, que tem 50 anos, é professora da universidade pública, doutora, é uma referência, enfim, e tem um salário de 15 mil reais. E uma outra mulher, com a mesma idade, Josete Sintra, ela herdou uma empresa do pai. Então, ela nunca trabalhou, mas ela recebe mensalmente a sua parte nos lucros, e ela recebe exatamente 15 mil reais, igual a professora que recebe 15 mil reais em salários. Preste atenção, a professora recebe 15 mil reais em salários, na renda salário, e a Josete recebe, a empresária recebe 15 mil por mês de renda lucros. O que a legislação brasileira fez, a partir de 96, com que a primeira professora pague, pelas regras vigentes, a professora Josete paga R$ 2.801,89 de imposto todos os meses, enquanto que a empresária Josete paga zero. Quer dizer, então, nós temos, assim, isso de fato ocorre por causa dessa lei que no governo Fernando Henrique isentou os lucros distribuídos pelas empresas aos seus sócios. Então, isso faz com que o Brasil seja um verdadeiro paraíso fiscal, mas somente para os ricos, pois a professora e a servidora pública Josete, apesar de pagar imposto de renda e sua contribuição mensal para a Previdência,
é ainda, né, segundo o atual governo, uma privilegiada, só porque tem a ousadia de querer um dia se aposentar. Então, realmente, nós temos um sistema fiscal que ele é bastante concentrador. Então, dentre os vários objetivos da reforma tributária solidária, que não dá para esgotar aqui, mas tem, então, corrigir a injustiça fiscal, preservar o Estado social, tem que garantir fontes, inclusive fontes que incidem sobre patrimônio, como, né, o professor Robert colocou no outro podcast. O Brasil tributa muito pouco terra, e, aliás, não tributa iates, ele não tributa helicópteros, ou seja, um patrimônio todo que é isento, né? Enquanto nos Estados Unidos a tributação sobre patrimônio é 40%, o nosso aqui varia 4%, 5%, ou seja, enfim. Restabelecer o equilíbrio federativo entre os entes federados, como é que nós vamos distribuir esses recursos e simplificar, assim como eu disse antes, mas sem comprometer o financiamento do Estado Social. Então, a proposta, né, ela tem propostas, não dá para esgotar aqui, mas eu queria falar especialmente da tabela do imposto de renda. Como que é a tabela do imposto de renda hoje? Né? Ela tem como objetivo atacar a injustiça que faz com que um contribuinte, né, que recebe 3 salários mínimos paga uma alíquota média maior do que aquele contribuinte que recebe. Por exemplo, um professor que recebe em torno aí de 9, 10 mil por mês, ele tende a ter uma alíquota média de imposto de renda em torno de 15%, 16%. Se nós pegarmos um empresário brasileiro que teve uma renda de 105 milhões de reais no ano, ele teve uma alíquota média de 0,3%. 0,3%, enquanto um trabalhador que recebeu 10 teve uma alíquota de 16%. Então, realmente, é um escândalo a tabela do imposto de renda da pessoa física no Brasil hoje. Qual é a proposta, então? A proposta é de que primeiro deva se mudar a tabela do imposto de renda, obviamente isso olhando pela incidência renda, tem todas as propostas em que incide sobre consumo, mas criar uma tabela que tenha, né, não apenas 4 faixas como são hoje, mas que vai ter 7 faixas, né, 6 faixas além da isenção, e ser isento até 4 salários mínimos, e não como é hoje, que é uma isenção até 1.913. Então, imagina que um contribuinte hoje com R$2.000, que recebe uma renda de R$2.000, ele está já incidindo sobre a tabela do imposto de renda. A ideia é que a isenção vá até R$4.000. E essa isenção vai fazer com que em torno de 10 milhões de declarantes se tornem isentos de imposto de renda, num universo considerando a base de dados de 2015, num universo de 27 milhões de pessoas que declaram, 28 milhões que declaram, 10 milhões ficariam isentos. Isso significa dizer que deixaria uma renda disponível para estimular o consumo, que é muito importante para ativar o crescimento econômico. Da mesma maneira, se a gente fosse de fazer uma distribuição, além das alíquotas que já existe, mexendo as alíquotas aqui, o que está sendo proposto, não vou entrar em detalhes porque está no livro, mas a gente conseguiria, por exemplo, reduzir em torno de 13 milhões de pessoas seriam desoneradas por alíquotas progressivas, ou seja, 10 milhões de 600 pessoas deixariam de pagar imposto de renda, 13 milhões de pessoas e 400 passariam a pagar uma alíquota inferior ao que elas pagam hoje, né, que é de 27,5%, e apenas 2 milhões de pessoas, ou seja, 10%, não seriam afetados e estariam sujeitos à mesma alíquota que eles estão pagando hoje. E, por fim, né, apenas 750 mil pessoas, nesse universo de 27 milhões, passariam a pagar mais imposto de renda da pessoa física. Ou seja, quem são essas pessoas? Seriam os contribuintes, seriam 389 mil contribuintes que passariam a ter uma alíquota de 35%, que seria um pouco superior, mas somente a esses que têm uma renda de R$40 mil ao mês, entre 40 e 60 mil, e aqueles que recebem mais de 320 mil salários mínimos. Ou seja, nós teríamos, né, uma grande massa, em torno de 23 milhões de pessoas, quase 23 milhões de pessoas que seriam 10 milhões isentas, 13 milhões seriam desoneradas e apenas 750 mil passariam a pagar mais imposto de renda. Isso representaria uma redução da desigualdade, né, porque faria progressividade, deixaria uma renda disponível maior para consumo, teria um papel importante porque
esse número de pessoas é um número muito pequeno, representaria 0,3% de uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, é muito pouca gente e representaria um aumento na arrecadação, reduziria a desigualdade, e é importante também se falar que por que é importante reduzir a desigualdade, né, já que a primeira aula, o primeiro podcast também fez. É importante do ponto de vista econômico, porque é um instrumento importante para fazer a economia crescer, mas ele é uma variável política importante. Por quê? Porque tem toda uma literatura que coloca que quanto maior for a concentração de renda, a tendência é que esses capitais, ou esses grupos econômicos, que é um pequeno número, mas com grande poder, eles passam a exercer poder sobre os poderes, poder político, poder econômico, sobre os poderes legitimamente constituídos, o poder legislativo, executivo e o poder judiciário, inclusive. Isso levaria com que a gente passasse a viver uma pseudodemocracia, uma falsa democracia, quando, na verdade, os ouvintes aqui, eles votam, elegem um determinado programa de governo, um determinado candidato, mas, ao fim e ao cabo, não é o que é decidido no parlamento, no judiciário e até mesmo no executivo, é por esse grupo de poder, que é o poder econômico, fruto de um sistema tributário tão concentrador como o caso brasileiro. Então, de fato, a questão central, claro que a proposta também ela vai propor algumas alterações importantes sobre o patrimônio, sobre o ITR, sobre o IPVA, o IPTU e assim por diante, mas eu quis fixar especialmente no imposto de renda da pessoa física, de como isso por si só seria importante e atingiria, digamos assim, 2 ou 3 objetivos centrais. Muito obrigada, Rosa. Esse tema com certeza vai voltar, da reforma tributária solidária, vai aparecer ainda nos próximos podcasts que vão seguir falando do sistema tributário brasileiro. Queria agradecer também o Jonathan pela participação. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rosa. Eu queria só terminar minha fala, até para complementar o último ponto trazido pela Rosa, sugerindo duas referências bibliográficas. A primeira é o livro que também a gente sugeriu no podcast anterior, que é A Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas, organizado pela Associação Nacional de Auditores da Receita Federal do Brasil, ANFIP, e a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, e pela plataforma Política Social. Além disso, o livro é intitulado Tributação e Desigualdade, organizado por José Robert Afonso e outros autores, lançado pela FGV em 2017, que também trata sobre o tema. Também gostaria de agradecer pelo convite, dizer que foi uma satisfação estar com vocês, a Mariana e o Jonathan, e dizer também que essa proposta de reforma tributária necessária, ela também contou com o apoio de várias instituições importantes, dentre elas o Conselho Federal de Economia, o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Instituto Justiça Fiscal, dentre outros. Muito obrigada. Quer saber mais sobre o Movimento Economia Pra Gente? Acesse a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Obrigada!